sejam todos muito bem-vindos ao canal AB Espaço. Nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje estou recebendo com muito prazer a doutora Sara Zica. Ela é advogada, pós-graduada em diversas áreas de direito, especialista e atualmente atua atendendo esses social medias, influencers, youtubers, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Doutora Sara, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Espero poder contribuir aí de alguma forma positiva. Com certeza. Pessoal, você já sabe, eu cozinho enquanto a entrevista acontece. E hoje eu vou cozinhar para a doutora Sara um nhoque ao molho de gorgonzola. Quem quiser reproduzir, vai estar tudo lá na descrição do vídeo. É só acompanhar, tá bom? Doutora Sara, eu estava super ansiosa para te receber, porque afinal de contas eu também estou começando a produzir conteúdos na internet e quero saber tudo que eu preciso ter de informação jurídica antes de começar nesse ramo, né? As pessoas costumam já começar a empreender, fazer vídeos e quase nunca consultam um advogado para saber como se proteger, como se cercar de eventuais problemas futuros. Então eu queria que a doutora começasse explicando para o pessoal, para quem quer começar e nunca consultou um advogado sobre isso, quais cuidados eu preciso tomar? Então, vamos lá, não é só para quem está começando não, porque muita gente já está aí, inclusive, muito bem no mercado, ganhando muito dinheiro com isso e até perdendo por não se proteger, por nem saber que deve tomar cuidados. Então, assim, a primeira coisa que eu vou indicar, inclusive para você, essa marca é registrada? Já tá no INPI. Não Já saiu ainda o começou registro, bem. mas o trâmite está lá. Não, então já começou bem, já deu o primeiro passo que praticamente ninguém dá. É verdade. Porque eu já, inclusive, atuei com vários produtores de conteúdo, artistas mesmo, artistas, inclusive da música, de todas as formas, e, em geral, eles não têm nada registrado. E como que você comprova que a pessoa já estava fazendo aquilo? Também é mais difícil. Porque muitos falam, ah, não, se der problema, eu posso muito bem depois lá entrar com um processo para poder provar que era meu. Não, não é assim. Antes fosse. Até porque o nosso judiciário, infelizmente, ele não tá nem capaz de fazer isso. Os juízes não têm tanta demanda assim, não tem essa expertise, até porque a nossa lei é tão antiga que ela simplesmente não abarca nada disso, vai de caso a caso. E o judiciário, quando é para resolver essas coisas, além de demorar muitos anos, e é uma coisa que requer agilidade, Sim. não resolve praticamente nunca da melhor forma. Então, a primeira coisa, registrar a sua marca. Muitas vezes até você pode registrar até o seu nome, por exemplo, o seu nome artístico. Sim. É uma coisa a ser feita, porque muitas vezes um produtor de conteúdo, ele não está só produzindo vídeos, ele pode muito bem depois criar um produto que tem a ver com aquilo. Sim. Então, necessariamente registra. A primeira coisa é registrar. Tá, e aí, como que você vai registrar? Ah, não, eu consigo aprender no Google e no YouTube e registrar. Não é bem assim. Procura um advogado, não se sei, eu nem posso fazer essa questão, mas é isso, porque muita gente acha que é simples, que é só chegar lá, tem diversos jogar tipos o nome. de marca, diversos tipos de registro, né? Exatamente, e fora que não é simples, porque a primeira coisa que tem que ser feita e que muita gente, quando tenta registrar, nem isso faz, que é a pesquisa. E muitas vezes aquela marca que a pessoa acredita, né, um nome que acredita que foi inventado, inédito, criado, né? Inédito, não é. Fora que para a própria lei de registros, ser inédito e ser único e etc., são critérios que são mesmo jurídicos, não é do saber comum. E é muito engraçado, eu já soube de várias pessoas que foram nessa ideia, ah, vou registrar sozinho, peguei aqui um vídeo no YouTube e tô lá registrando. E de repente aparece, alguém apresentou uma impugnação. Ai, meu Deus, aí começa o desespero. Preciso de uma advogada, impugnar o meu pedido de registro e agora o que eu faço, né? Então, realmente, toda essa pesquisa, inclusive essa pesquisa prévia para saber se a marca está disponível, é imprescindível e só um advogado vai conseguir fazer de forma adequada. Exato, porque não é nem só se a marca está disponível, mas muitas vezes a sua marca, o seu nome é uma coisa tão, né, são palavras comuns que esse registro nunca vai passar. Então não chega nem na fase de impugnação, porque muita gente vai procurar o advogado só se deu ruim na impugnação, já existia. Mas também tem muitos casos em que simplesmente nem passa, porque
é um nome extremamente comum e simples, por mais que não seja, fique uma junção legal, isso só um advogado que vai saber orientar mesmo se aquele nome é possível registrar. Ou não. Para começar aí. E se não, o que que pode fazer para que seja possível? O que que pode ser modificado, ou às vezes colocar uma logo diferente, alguma coisa assim, que vai tornar possível aquilo ser feito. Senão, não vai acontecer. Então vamos lá. Primeira coisa, registrar. A marca. A marca, né? O nome, o que for. Uma coisa também que muita gente tem problemas é o plágio. Não só o plágio de uma marca, mas o plágio do conteúdo mesmo como um todo. E tem muitas diferenças, né? Que hoje até a gente não tem nem entendimento sobre isso, que tem a questão da trend. Por exemplo, uma trend, todo mundo postou igual, então eu não estou copiando ninguém. Não, de fato não. Mas é no mínimo aconselhável, quando é uma trend, por exemplo, você dá os direitos lá, registrar os créditos àquela primeira pessoa que fez. Isso para uma trend. Ou então para um vídeo. Mas o que acontece é que a gente sabe que ninguém, ou pelo menos quase ninguém, dá esses créditos. Ou então copia literalmente, assim, praticamente todo o conteúdo, principalmente de produtores de conteúdo pequenos. Sim. E essa pessoa às vezes nem sabe que está sendo copiada e de repente estoura um vídeo exatamente igual a dela e que faz muito sucesso. E como que ela vai correr atrás disso? Doutora Sara, engraçado você comentar sobre isso, porque tem 2 semanas, no máximo 3, uma convidada que já veio aqui, doutora Luciana Berlini, ela teve esse problema. Uma outra influencer copiou o conteúdo dela, mas foi tão idêntico, mas tão idêntico, que ela conseguiu ajuizar uma ação e comprovar, assim, exatamente que as mesmas frases, as mesmas linhas, o tema do vídeo dela era dicas para o TCC. Sabe? E a pessoa que fez a cópia copiou assim, ipsis literis, o conteúdo que ela tinha postado na internet. E ela ajuizou a ação, pediu não só a remoção do conteúdo, mas que a pessoa se retratasse, né? Que viesse a público explicando que aquele conteúdo tinha sido plagiado. Então, assim, uma vergonha enorme, né? Para a influência ter esse tipo de situação exposta. E é complicado, porque muitas vezes o que acontece é isso mesmo. É a pequena pessoa que está sendo copiado pelo grande. E às vezes ele pode e deve recorrer judicialmente, nesse caso tem que ser judicial, infelizmente, mas precisa ser comprovado tudo mesmo, e é melhor se proteger ao invés de correr atrás do prejuízo. Sim. E é um processo complexo, né? Porque assim, é difícil apurar quanto você deixou de ganhar, né? Exatamente. Pela falta de crédito ali. Sim, eu já fiz alguns processos nesse sentido. Só que aquela coisa nunca vai ser exatamente aquilo, porque um juiz ou quem for decidir não vai entender sobre essas questões de o algoritmo direcionou mais pessoas, com isso ele teve tantas visualizações, a cada não sei quantas visualizações, de alguns segundos ele ganha dinheiro. O juiz não vai entender isso. É um mundo novo até para o jurídico, né? Não, e até tem normas específicas. Não existe. Até mesmo para quem trabalha só com isso, com produção de conteúdo, todos os dias modifica o algoritmo, muda essa questão também do tempo de visualização, de como que é monetizado. Então não tem nem como o direito acompanhar totalmente, porque se for fazer uma lei sobre isso, se muda a cada semana, muda a cada mês, como que vai atualizar? Então é uma coisa muito complicada. Então você tem que fazer é encontrar formas de proteger. E para proteger, além de registro, você pode, por exemplo, que é o seu caso, que eu estou vendo, criar uma identidade pessoal. Que quando a pessoa vê aquele conteúdo, ela já sabe que tem a ver com você. Entendi. Se aparecer uma outra pessoa fazendo o mesmo que você, as pessoas já reconhecem o seu trabalho, já reconhecem a sua marca, a sua identidade ali, naquele tipo de trabalho, naquele tipo de fala. Às vezes muita gente usa até como se fosse um bordão para poder se identificar nesse meio. Então são pequenas estratégias que você pode ir utilizando assim com o tempo, que vai gerar efeito, além também de alcançar maior público, né? Sim. Mas são coisas assim que a gente não pensa, mas correr atrás do prejuízo é bem pior e muitas vezes nem é possível. Então assim, numa questão de conteúdo, por exemplo, se eu sou uma youtuber ou alguém que seja
produzindo conteúdo em alguma rede social, TikTok, Instagram, por exemplo, e eu estou postando meu conteúdo lá, como que eu faço para eu me proteger? Né? Assim, eu já tenho o registro da minha marca, por exemplo, mas se alguém começa a reproduzir esse conteúdo, só judicialmente mesmo? Ou tem alguma coisa que a gente possa fazer para se precaver? Infelizmente, a gente não tem coisas muito específicas. O que você pode fazer é isso, criar sua identidade pessoal, colocar sua logo lá no cantinho do vídeo, coisas assim, ou às vezes nem no canto, em algum lugar, ou no próprio vídeo, para que quando alguém for utilizar aquele vídeo, eu vou colocar em outros lugares, postar em outras páginas, o seu logo tá lá, o seu símbolo tá lá, até dentro do vídeo, por exemplo, igual aqui. Você tem no cenário a sua logo. Para alguém republicar esse seu vídeo e não te dar crédito, difícil. É difícil porque eles vão ver. Interessante. Mas então, assim, eu não coloco essa marca, tipo a marca d'água no cantinho do vídeo, interessante. Porque a marca d'água no canto é fácil cortar. Você pode muito bem cortar e não dar o crédito, mas coloca no cenário, coloca alguma coisa que identifique. Sim. São pequenas coisas que depois fica mais fácil, se tiver um problema, comprovar lá pra frente. Perfeito. Então, o registro da marca, né, essa identidade visual, né, tanto do cenário quanto dos vídeos. Tem mais alguma dica aí para quem está começando? Deixa eu pensar. Nossa, é tanta coisa, gente. E é uma coisa que é um mercado tão fluido, né? Tão difícil. E hoje acaba que quem viraliza mais, assim, são jovens sem estudo. Sim. Que nunca nem viram um advogado atuando, nem sabem que existe um advogado que faz isso, até porque existe pouco mesmo. E essas pessoas têm zero condição de aprovar e de saber o que é feito. E esses são os que mais ganham dinheiro em algum momento, mas até ganhar dinheiro eles já perderam muito dinheiro por não se proteger de forma alguma. Doutora Sara, e você estava comentando e eu lembrei de alguns casos aqui interessantes. Eu lembrei uma forma de colocar antes aqueles, né? Inclusive, nesse ponto, é importante também, se tem uma equipe com você, fazer um contrato certinho com aquela equipe. Porque pode muito bem acontecer de você colocar alguém para filmar e essa pessoa vai filmar vídeos de alguém mais conhecido, vai ganhar dinheiro usando as suas ideias. Então, ter um contrato com essas pessoas, com toda a sua equipe, ainda que seja uma coisa só pro forma, mas é bom ter. Evitar problemas. Sensacional. Mas o que eu estava lembrando enquanto a doutora estava falando, e isso já deu problema em outras oportunidades, que é com criação de música, né? Sim. Então, assim, vamos supor que eu seja um músico que hoje em dia extrapola, né, e utiliza muito da rede social para poder apresentar a música, o produto, etc. Como que ele deve fazer para se proteger? Então, criei uma música, não quero nem divulgar ela antes de estar protegido. Tem algum mecanismo para a gente se proteger? Porque música, por exemplo, não tem registro no INPI, né? O que a gente pode fazer? Então, na verdade, eu comecei nessa questão do conteúdo trabalhando justamente com músicos. Porque a gente começou a perceber, principalmente na pandemia, que eles não ganhavam mais dinheiro com show, porque não podia ter show, se tinha, enfim. Vamos fingir que nunca houve show. Era um lockdown, né? Aquela coisa toda. Eles começaram a ter que produzir conteúdo na internet para sobreviver até, literalmente. Porque não tem mais show. O dinheiro de música, muitos não sabiam nem registrar, enfim. Depois a gente foi acertando tudo, mas aí eu comecei nessa parte do conteúdo pela música. Olha que interessante. E o que tem que fazer, a primeira coisa é registrar a sua música, não tem o INPI, mas tem também uma questão governamental que você registra lá as músicas, então, que é o ECAD, que é como se fosse o INPI, só que da música. E só que para se associar, para estar lá, para poder registrar uma música no ECAD, o músico, ele tem que ser associado a alguma entidade, que seria, por exemplo, a UBC, tem a Abramos, tem umas outras também. Ele precisa, a primeira coisa que ele tem que fazer é se associar em uma dessas instituições. Mas é caro. Não, é de graça. Ele só precisa juntar os documentos certos, escrever lá quanto tempo ele está na música, que ele vai fazer detalhes básicos mesmo. É basicamente identidade, comprovante de endereço e a conta que ele vai receber os direitos, para começar. É claro que tem mais outras questões, mas o início é isso. E depois, ele precisa necessariamente ter isso para poder entrar lá e registrar. É um procedimento até relativamente simples esse registro, assim como é o de marca, mas é isso, é simples na hora de executar. São minutos, mas o conhecimento para entender o que registrar, como fazer,
é uma coisa que requer mesmo um estudo, um conhecimento. E hoje o que tem acontecido também, até com marca e também com o registro de música, é sites fraudulentos que colocam lá, principalmente, são os primeiros normalmente que aparecem no Google com essa pesquisa. Registro de marca, registro de música. Esses sites direcionam para um registro que não é verdadeiro. Olha só. Ou então para empresas que fazem registro de marca que não fazem de verdade. Registros de música que são feitos em uma plataforma particular de uma pessoa e não como deveriam ter sido feitas no ECAD. Então, isso é uma coisa que o iniciante cai, assim, e cai nisso mesmo. E é complicado, igual a doutora comentou, porque a gente faz uma pesquisa no Google, as primeiras respostas não são respostas fidedignas, né? Porque é simples, porque essas pessoas ganham com isso e elas pagam para estar lá com o nome lá em cima. Faz o SEO para estar lá aparecendo primeiro. Tanto que eu acho que foi no final do ano passado, até dei uma palestra lá no Palácio das Artes falando sobre o Palácio das Artes, não, confundi, na Biblioteca Pública. Teve também lá, mas era outra. E tinha gente na plateia, depois a gente abriu para as perguntas e tinha muito músico começando que estava falando exatamente sobre isso, de ter caído em golpe registrando em lugar errado. Sabe o que eu vi outro dia? Um caso interessante também dentro disso. Era uma mulher que, não sei se ela tinha marca, não sei quanto ela estava estruturada, mas o caso dela foi o seguinte, ela vendia roupas. E ela postava as fotos das roupas que ela vendia. Então, assim, ela tinha o trabalho de montar o cenário, de contratar uma modelo, de fazer as fotos de qualidade para poder postar. Eu não lembro qual rede social que ela postava, mas enfim, eu sei que ela produzia aquelas fotos para vender aquelas roupas. E aí outros vendedores das mesmas roupas utilizavam todas as fotos que ela postava para poder comercializar o mesmo produto. Parece que todos consumiam da mesma loja lá de alguma região lá de São Paulo, mas utilizavam as fotos que ela produzia para poder divulgar o produto. E aí ela falou, não sei como me proteger, o que eu devo fazer, né? E não tinha nenhuma preparação com relação a isso, né? A gente já volta naquela coisa. Primeiro, ela tinha que ter colocado lá coisas mínimas para poder se proteger naquela imagem. Mas hoje ela pode tentar correr atrás dos direitos autorais. Mas ela vai ter que comprovar que foi ela que tirou a foto, ela vai ter que ter um arquivo dela. Inclusive hoje é até mais fácil, porque antes tinha muita coisa que você tinha que comprovar somente no cartório, fazer uma ata notarial caríssima. Que muita gente que passa por essas coisas não tem condição de fazer. Hoje a gente tem plataformas para isso, que é um valor, eu acho que R$98 ou R$198, não sei, que você faz o registro de tudo aquilo ali que você tem. Das fotos, todo esse conteúdo, você faz esse registro ali. Não vale como registro, mas vale como prova para alguma coisa. Sim, a data, por exemplo, que as fotos foram feitas, né, a autoria daquelas fotos. Porque pode também, que é a ferramenta, não sei se pode falar, que é o Verifact. Acho que pode. Mas tem essa questão também que essa pessoa pode fazer isso, sei lá, mensalmente, para protegendo. É uma forma, nunca tinha pensado nisso, inclusive, mas fica a dica. Fica a dica. Registrar nessa forma lá, deixar mensalmente arquivado, porque hoje, por exemplo, você vai comprovar, não adianta, nem serve mais como prova um print, porque o print pode ser modificado. Então, isso precisa atestar a veracidade daquela informação digital. Então, se a pessoa, não, eu não tenho nada, mas eu tenho os prints. Não é bem assim. O print não prova tudo. Para não dizer que ele não prova nada, né? Porque da mesma forma que outras pessoas usam o conteúdo dessa pessoa, ela poderia muito bem estar forjando ali uma prova. Então, por isso que é isso. É uma forma boa até fazer essa proteção, fazer esse backup ali. Sara, acho que a gente falou um pouquinho para quem está querendo empreender e produzir conteúdo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que querem atuar nessa área da advocacia, né? Porque a gente que forma recentemente, a gente fica pensando naquelas atuações clássicas, né? Civil, família, criminal, né, trabalhista, mas pouca gente tem esse olhar cuidadoso para esse novo ramo do direito que é atender esse público, né? Que produz conteúdo para a internet.
Quais dicas você poderia dar para essas pessoas que têm interesse em atuar nessa área? Bom, uma dica ótima que eu tenho para quem está começando nisso é não comece. Não, tô brincando. Mas é aquela coisa, é até ótimo, porque esse público que assiste, que produz esse conteúdo, em geral, a gente mais jovem, quem está formando agora, tem aquela conexão ali de idade, de geração, de tudo isso facilita. Já sabe, né, do que está se tratando. Exatamente. Tem muitos advogados antigos que têm dificuldade até para mexer com os sistemas. Não, quem é 30 mais já não acompanha essa. Eu confesso que eu tô quase aposentando, igual jogador de futebol, porque eu passei dos 30 e ia mexer com um público ali de 20 anos. Às vezes eu não acompanho nem o que eles estão falando. Tem um linguajar, né? Tem uma forma de escrever completamente diferente. Não, eu já tive que fazer várias reuniões, inclusive para poder transferir para a linguagem dos jovens, do conteúdo dos contratos que eu fazia, que muitas vezes tem que vir mais jurídico. Então, e quem está começando agora, a primeira coisa assim que eles já vão levar vantagem de quem está no mercado há muito tempo é isso. Entender a linguagem e saber traduzir para aquela pessoa o que realmente significa um contrato, um processo, porque isso é uma coisa. Outra, estudar tudo. Porque quem vai mexer hoje com um influenciador digital não é só saber fazer contrato, não é só entender direito autoral, não é entender só de direito digital. Você precisa entender de empresarial, até de tributário mesmo, porque tá tudo envolvido. Tudo interligado, né? Até família, dependendo, até criminal, porque tudo ali vai acontecer. E o criminal, querendo ou não, ele tem a ver em questões, por exemplo, de difamação, de calúnia, coisas, né, que são contra a honra, mas ainda é criminal. Claro, e tudo no âmbito digital, né? Exatamente. Tem várias ações, assim, nesse sentido. Acho que é uma coisa que vale a pena aprender. Então, assim, quem quer começar, não é só estudar o digital e achar que tá ok, não é só jogar no ChatGPT e fazer um contrato. Não, requer muito estudo, muito estudo de caso também, porque a nossa lei, para muita coisa, é como se ela nem existisse. Então, assim, e ter prática, ter algum jeito de se inserir nesse meio, porque isso é uma coisa também que a gente sabe que é complicado, principalmente em BH, de se inserir nesse meio artístico, cultural, de produção de conteúdo, porque é um meio bem específico, bem fechado. Ainda que a internet tenha facilitado, hoje todo mundo pode ir do porão de casa fazer ali um vídeo e viralizar e ganhar dinheiro, mas a gente sabe que ainda são ciclos muito fechados quem realmente ganha dinheiro com isso. Sim. Então é isso, ter networking, estudar, conseguir se inserir mesmo nesse meio e saber fazer isso com competência, porque também não adianta nada, tá no meio, tá começando a estudar e de repente você não tem conhecimento nenhum, vai só queimar o nome, queimar o filme. Tanto que em BH, por exemplo, a gente tem pouquíssima gente que mexe exclusivamente com isso. Sim. Para não dizer quase ninguém. No Brasil, se tiver 20 é muito, que realmente sabe o que está fazendo. Muitos são aqueles vendedores de curso, né? A gente sabe que... mas realmente é muito fácil falar sobre tudo, porque falar... Não, mentira, não é não. Mas se uma pessoa tem o dom da oratória, ela pode falar sobre qualquer coisa e fazer muita gente acreditar naquilo e tudo mais. Muitos se vendem a sua imagem com isso, mas quando você vai ver, não tem nenhuma atuação. Entendi. Nunca atuou. Então também não se deixar levar por isso e achar que é uma coisa simples e que só vai... Não, porque é bem complicado. Não é só sobre conteúdo, é sobre saber o direito também material. E aí, assim, eu acho super importante esse estudo, mas para quem realmente está completamente perdido, gosta muito dessa área, mas tem muito interesse, vamos tentar facilitar a vida desse estudante, né, ou desse recém-formado que quer atuar. Eu acho que uma matéria que é imprescindível dessa pessoa dominar ou começar a estudar é direito empresarial. Sim, né? Empresarial, direito digital. Hoje tem muita pós de direito digital por aí, muita pós boa, inclusive, que é uma forma em direito digital. Fazer, sim. E aí nessas pós, vocês estudam, por exemplo, as propriedades intelectuais, propriedade industrial, tudo isso?
Mas no digital é mais assim, uma coisa Mais superficial. Mas de toda forma, a pessoa que quer se aprofundar, ela pode fazer também cursos. Hoje até no YouTube tem muito conteúdo bom, é só saber filtrar. Sim. E se a pessoa gosta disso, se ela tá nesse meio, é muito mais fácil para ela conseguir mesmo se inserir e até aprender essa coisa, porque faz parte do dia a dia dela. Então, ó, a gente pode dar uma dica, então, deles estudarem direito empresarial, dentro do direito empresarial, direito intelectual, direito digital. Você falou um pouco do tributário, né, eventualmente do criminal. Assim, às vezes a pessoa não precisa ser especialista no criminal, mas até para poder identificar e contratar um colega parceiro para atuar naquele caso específico, né? Mas é importante ter essa noção para poder identificar que ali aconteceu um crime que é necessário atuar também nessa esfera, né? E o mais importante é aprender a fazer contrato de verdade também. Porque não é jogando no chat GPT, não é pegando o modelo da internet, até porque nem existe, mas realmente saber ler as cláusulas, interpretar, criar as suas próprias, porque a melhor forma mesmo de ter cliente nesse meio é saber criar boas estruturas, porque para socorrer no final, pode aparecer, e é onde vai aparecer mesmo mais dinheiro, só que não vai ter tanta demanda como essa demanda que é de quem está começando, que nem sabe o que fazer. Sim, então você está falando de uma advocacia mais preventiva, então sim, a pessoa aprende a elaborar os contratos para poder elaborar toda essa estrutura necessária para evitar os futuros problemas, para a gente não precisar nem chegar e ir para um processo judicial. Exato. A ideia é essa. E é algo assim, que a pessoa que fizer isso vai se destacar com certeza, porque é um pensamento, infelizmente, que no Brasil ainda não acontece. Nas faculdades, pelo menos na minha faculdade, nisso a gente aprendia muito sobre como resolver problema. Para poder evitar problema é muito difícil. Hoje que está começando a ter essa ideia, está começando a vir mais a questão até da mediação, também é algo interessante. Porque, por exemplo, eu confesso que eu já resolvi muito mais caso com mediação do que com processo. Sim. Porque, um exemplo, eu já entrei uma vez com um processo para um artista, que é também influenciador, que eles utilizaram uma imagem dele para poder divulgar um produto que era tipo um robô de comentários de Instagram. Só pegaram a imagem dele, fazendo um vídeo como se ele recomendasse aquele produto. Nessa brincadeira, a pessoa que fez isso, que inclusive conhecia ele, olha que maravilha, ele tá assim, não só... E esse menino pedindo pra tirar, ele nunca tirava a imagem. Ficou assim, uma semana no ar. E aí ele tá assim, não, porque eu já comprei, acabei de comprar aqui uma BMW com dinheiro só de usar a sua imagem, não sei o quê. Aí a gente teve que entrar com uma ação judicial primeiro para retirar o conteúdo do ar. E urgente. E depois para danos morais e materiais. Só que assim, como comprovar os danos materiais? Como comprovar os danos morais? O juiz tinha zero ideia disso, tanto que no final, a decisão, depois de muitos recursos e tudo mais, a outra parte que perdeu desde o início, mas foi assim, sei lá, se foi 10, 20 mil reais, foi muito. Sendo que em uma semana ele falando, eu comprei um carro, eu fiz isso, fiz aquilo, e era verdade, porque era uma pessoa de grande alcance. Então, assim, o judiciário não vai resolver o problema no final, muitas vezes. O que deveria ser feito para evitar? Mas é claro que o judiciário ainda serve para isso, de retirar o conteúdo. E às vezes ele faz isso até de forma equivocada. Porque eu também já tive ação para poder restabelecer um conteúdo que foi retirado sobre... Falaram que era um plágio e tal, realmente era. Mas a pessoa não fazia ideia. Ela tem uma conta até hoje no Instagram, tem lá seus 1,5 milhão de seguidores, e ela, depois de muito tempo, abriu uma loja de roupas, produtos e tal, que tinha a ver com aquela página, e aproveitava o público dessa página para poder ter clientes para as roupas, e canecas, etc. E aí ela fez uma vez uma caneca, que era alguma coisa de time, não sei, eles simplesmente suspenderam a página dela, da Shopee, porque tinha um plágio, ou alguma coisa assim, mas não era. Entendi. Era um dela, né? Não, e também era aquela questão. Aí, além disso, ainda falaram que era contra a plataforma, porque era contra os direitos autorais da marca. Sim.
E aí eu tive que, né, já entrar com a ação para poder voltar, o quanto que ela perdeu só no tempo que ficou parado, que é um dinheiro bom. Claro. E essa questão de falar, olha, sim, usou uma marca do time, mas ela não usou como intuito de enganar alguém que aquilo é original do time, por exemplo. E com isso consegui restabelecer a página e tal. Ai, que bom. Então são várias coisas que a gente tem que se atentar. Inclusive aconteceu recentemente, foi ano passado, o outro, que também tinha uma empresa que mexe com registro de marca, essas coisas, que o que eles estavam fazendo? Trabalhavam para várias marcas e notificavam as pessoas que utilizavam aquelas marcas, por exemplo, no Oiapoque da vida, que elas tinham que pagar uma multa exorbitante para o time, não sei o quê. De fato, se for analisar a lei, tem sim. Mas existem várias questões sobre isso, que foram as que eu aleguei, e ninguém teve que pagar a multa. Entendi. Mas assim, então assim, é sobre direitos autorais, tem os dois lados, o proteger e mostrar que você também não está infringindo. Sim. E é legal você comentar desses dois casos, porque assim, uma coisa que as pessoas adoram assistir são casos, né? Tem mais algum caso interessante que você fosse, nossa, isso aqui realmente foi bem diferente, ou isso aqui eu acho que é interessante para compartilhar? Deixa eu pensar. Sobre produtores de conteúdo, teve uma época que eu trabalhei para produtores, eram pessoas mais novas, tal. Tinha até crianças mesmo, no meio, trabalhando. Mas não é bem um trabalho, mas não é, tem várias questões. Sim. Então, quando eu cheguei, eu já tô assim, a primeira coisa que eu fiz, como é que eles têm um contrato para mostrar que essas crianças não estão sendo aqui, não tem nenhum abuso de horário, que elas não têm nenhum tipo de abuso, né? Que elas estão indo para a escola, vocês têm comprovação disso? Não, não tenho não. Eu, ótimo, então o juizado bater na porta aqui, tá todo mundo bem. Aí já, né, não, vamos fazer um contrato aqui. Aí já reuni todo mundo, fiz esse contrato. E aí eu tinha que preocupar, eu sendo advogada, eu acabava entrando em coisas que não tem nem nada a ver com direito, por exemplo, segurança das crianças. Eu tô assim, olha que legal, né? Aqui não tem nenhum corrimão, imagina se uma criança cai e acontece alguma coisa, vocês são responsabilizados, né? Então, assim, tinham várias coisas que eu virei a chata para colocar, não, o pai tem que estar aqui, ou o pai o responsável, tem que ter um contrato, tem que ter a comprovação de que essas crianças estão frequentando a escola e fazendo tudo. São coisas que ninguém pensa. Sim, detalhes. Mas que quando dá um problema, são pessoas que ganham muito, muito, muito dinheiro, que, sei lá, sorteiam um carro toda semana, coisa assim. Sim. Só que não tinha um mínimo do mínimo de supervisão de um adulto para poder, um advogado para poder direcionar mesmo. São coisas que ninguém sabe. Entendi. Até que dá um grande problema, né? Exatamente. Na hora que dá um grande problema e todo mundo fica sabendo e o advogado. Exatamente. E aí eu não gosto de aparecer para resolver problema. Eu prefiro evitar problemas. Nesse caso, se desse um problema, eu ia pedir para contratar outra pessoa. Tô brincando. Nesse caso específico, talvez. Mas justamente por isso, porque resolver problema é muito mais difícil, principalmente quando se envolve coisa que não é só dinheiro, é tanta coisa. Não, então... Eu acho interessante essa colocação da doutora, porque assim, não é nem que é mais difícil, é que é uma coisa completamente incerta, né? Quando aquela questão vai para o judiciário, né? Se não tem contrato, se não tem nada definido, não tem como você prever até onde aquilo vai, né, doutora? Não tem nem como comprovar, nem prever, e são coisas que ninguém pensa. Ninguém. Então, exige mesmo uma experiência, até uma inteligência mesmo de conseguir perceber aqueles cenários e evitar todo tipo de problema. Todos esses ramos do direito, né? A gente entra na faculdade, nós já temos as nossas preferências e o professor sempre fala, gente, o direito é todo interligado e a gente não leva muito a sério, né? Mas é verdade, né? Igual você comentou, que você falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente falou de contratos, a gente falou de empresarial, então assim, é realmente multidisciplinar essa atuação. Porque eu nem falei dos contratos de namoro que eu já tive que fazer para evitar questões, evitar que vazasse, que eu já tive que colocar cláusulas de que se acontecesse algum término, a pessoa não poderia falar mal do outro na internet. Nossa, esse caso é legal, é relevante, porque hoje em dia as pessoas querem monetizar com qualquer assunto, né? Sim, e isso dá muito dinheiro, porque eu conheço carreiras que já acabaram por boatos, que era uma coisa falsa mesmo, de acabar com a carreira de gente da música aqui, por um boato, só que aí a pessoa ficou conhecida por aquilo,
somente. Então, assim, eu já tive que fazer cláusula desse tipo, de se tiver um término, e eram todos, né, famosos, assim, pra não poder falar mal do outro, ou se fizesse, teria alguma pena X. Gente, você sabe aqueles recados que os casais, quando terminam, que postam lá, seguimos amigos, queremos privacidade, tudo a Sara que escreveu. Não é, Sara? Você que escreveu Então, aquele textinho que irrita a gente? Todo mundo quer saber quem traiu quem, o que aconteceu. A Sara, não, nós vamos colocar essa. Na verdade, eu ainda faço um pouquinho diferente, porque eu não gosto do texto chato. Então eu crio um texto de acordo com a imagem daquela pessoa. Se é um artista, eu vou fazer até... Já aconteceu de eu escrever como se fosse uma poesia para a filha, para ele, tipo, mostrar lá que ela, ao invés de falar do término, era falar com a filha que estava tudo bem, mesmo se eles não estivessem mais juntos. Então, assim... É sua mesmo, Sara. Gente, pode... É um pouquinho além desse texto a Sara na rede social e reclamar dela. Mas é interessante porque realmente eu tenho reparado essa padronização aí nesses textos, quando esses famosos terminam. E ele, lógico, né, tem toda uma assessoria jurídica, né? Por isso que eu já prefiro esse casal que acabou de terminar aí, ninguém sabe quem, né? Eles terminaram, e eu ainda tenho até minha teoria sobre isso, que é para proteger os bens. Porque no caso de... sobre ela já estar sendo investigada. Exatamente, porque qualquer coisa que acontecer não é dela. Estava ali na partilha. Pelo menos guardou um restinho ali. Tem essa questão. Mas, enfim. Ali eles teorias da conspiração, né? Ali essa coisa, estamos amigos, ficou bem falso. Eu acho que eu não faria uma coisa falsa assim, não. Entendi. Ser mais estratégia, mais a cara do... Exatamente. Porque senão é aquele clássico de aparecer de camiseta branca e falar, me desculpa. Não, ninguém cai mais nisso. Uma outra coisa que a gente precisa estudar para atuar nessa área, né? Que essa psicologia, a linguagem corporal, tudo isso também é importante. Sim, acaba que eu já fiz, eu não sei quantos anos eu tenho, quantas vidas eu tenho, porque eu já estudei psicanálise, fotografia, teatro, etc, etc, etc. E acabou que eu achava que nunca ia usar isso na vida, e eu usei. Gente, e eu uso até hoje. Ela omitiu. Eu perguntei o que precisava estudar, ela falou só do ramo do direito. E agora a gente tá vendo que tem muita bagagem aí, né? Mas até porque a primeira dica é façam terapia. Antes de começar a atuar em qualquer área do direito, faça terapia. Pra se conhecer. Aí depois, com isso, você também vai aprendendo a lidar com outros, você vai entendendo e até ajudando nesses casos. Aí hoje, por exemplo, uma forma é mediação. Acho que é o que eu indico. Na minha época, por exemplo, na faculdade não tinha mediação, porque a lei da mediação veio bem depois que eu já tinha formado. E eu entrego a idade aqui. Então, assim, hoje tem na faculdade mediação, as pessoas já têm esse pensamento e é maravilhoso saber resolver as coisas conversando e registrando o que está conversado também, bonitinho, porque também não é só conversar. Eu também sou muito a favor, toda vez que chega um cliente novo para mim, eu falo, pessoal, vamos tentar resolver, né, sem judiciário, administrativamente, porque já tem a previsibilidade do que você vai ganhar, do que você vai perder, o que você está abrindo mão, o que você não está abrindo mão. Sim. Então, assim, porque o judiciário, apesar de a gente ter uma legislação, existe uma certa insegurança no sentido de que cada cabeça é uma sentença. Então, em muitos aspectos, eu já recebi aqui pessoas que trabalham com penal, pessoas que trabalham com trabalhista, que trabalham com direito médico. São unânimes em falar. Rayane, atualmente a gente tem contado muito com a sorte na hora da juização. Então, mais do que a técnica, mais do que o direito, tudo vai depender com quem o processo vai cair. Quem vai julgar aquela ação, a previsibilidade jurídica, principalmente nessa área que não tem uma legislação definida totalmente, muita coisa é de caso a caso, vai muito do juiz para juiz, do estagiário para o estagiário que decidiu, e acaba que é humor. Inclusive tem pesquisa maravilhosa, que é uma pesquisa americana, não sei o que, até o Lenny Streck já falou sobre ela, que é em decisões, eles fizeram uma pesquisa sobre decisões criminais que davam, que prendiam ou davam lá, consideravam inocente a pessoa. E aí saíam mais decisões que prendiam chegando na hora do almoço. Depois da hora do almoço, saíam mais decisões ali pela inocência. Então, assim, até se o juiz está conforme ou não, vai determinar na decisão. Eu super entendo, absurdo você deixar na mão. Mas por que você acha que eu faço um canal com comida?
eu já sei que Para isso alimentar os influencia as juízes, pessoas. melhorar as suas decisões. Eu brinco, eu sou professora de direito empresarial, eu atuei um tempo em empresarial em falência e recuperação judicial. E era um clássico, assim, toda vez que tinha uma assembleia de credores numa recuperação judicial, numa falência, eu falava, gente, se tiver lanche, a chance de aprovar o plano é grande. Se não tiver lanche, pode esquecer que eles vão recusar. E realmente eu não sei se tem uma pesquisa sobre isso, mas pela minha experiência era assim, batata. As pessoas, né, durante o intervalo ali se confraternizavam, né, comiam, conversavam e voltavam mais abertas a aprovar o plano do que quando não tinha lanche. Pior que é real. Eu fiz muitas matérias no mestrado de neurociência na faculdade. E a gente pegava essas coisas mesmo, assim, de como o cérebro ali, ou a fome, ou etc., vão influenciar nas decisões judiciais. E tem até uma pesquisa de uma menina que ela era dessa época, que já tem, uns anos, que era sobre questão das testemunhas em processo criminal, que não é possível a pessoa lembrar de tudo, então tudo é como se fosse inventado pelo cérebro ali, então são coisas que... Doutora Sara, acho que foi muito produtivo, foi muito esclarecedor. Eu queria que a doutora olhasse para as câmeras, desse o seu recado, onde as pessoas podem te encontrar. Fica à vontade. Bom, assim como eu falei com ela, né? A minha propaganda acaba que meu nome já é meu marketing, não muito positivo, mas é fácil pelo menos de lembrar. Então, que é Sara Zica. Se eu procurar no Instagram, Sara Zica, já é fácil de me encontrar. E é isso, gente. Continuem produzindo conteúdo, comecem a fazer isso. Eu, por exemplo, já tenho uns 5 anos que eu mexo com essa área e eu odeio produzir conteúdo. E olha que eu já tive uma empresa de marketing também. Eu até te enviei lá. Então, assim, façam o que eu não faço e não façam o que eu falo para não fazer. É mais ou menos sobre isso. Doutora, muito obrigada. Pessoal, vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Comenta, compartilha, curte, que é muito importante para o nosso canal. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.